Olá, tudo bem? Bom dia, Igreja Presbiteriana Peniel. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vocês sabem que eu tenho feito toda terça-feira esse vídeo como um auxílio, uma devocional que vai servir de auxílio para os nossos grupos familiares que têm se reunido online. Né? Tenho utilizado uma série de aplicativos para facilitar a sua presença, para facilitar os seus encontros, mas também como ajuda para aqueles que não podem participar de um grupo online poderem fazer o seu culto doméstico. Mas seria muito importante você não deixar de fazer uma coisa ou outra. Lembre-se, você não é menos crente longe do que a gente convenciona de se chamar de templo, mas na verdade não é. Você não está menos espiritual porque você está distante do CEP religioso. Essa é uma teologia furada, eu já falei para vários de vocês, já falei na igreja, já preguei sobre isso. Você deve se manter mais firme do que nunca, você é um discípulo de Jesus, ok? Receba essa palavra com muito carinho, viu? Eu também tenho saudade de me encontrar com a igreja num lugar para ver todos vocês, para estarmos juntos. Eu também sinto falta disso. Mas agora Deus quer outra coisa da sua igreja, que não uma reunião com todo mundo junto. Deus quer a sua adoração nas casas, Deus quer a sua adoração nas ruas, nas tarefas que a gente precisa fazer, seja de cuidado uns para com os outros, seja de testemunho, seja de ajuda para quem está enxergando possibilidades de ajudar. Enfim, gente. Para a nossa devocional de hoje, eu queria convidar vocês a tratar de um outro tipo de livro. Quem está acompanhando os vídeos sabe que eu tenho utilizado muitos salmos, que é perfeito para falar sobre emoções. Salmos é um rasgar de coração, né? Então identifica muito com a gente, com o ansioso, com o esperançoso, com o desesperançoso, com há várias situações extremas do coração que salmos traduzem de forma perfeita. Tanto como clamor, quanto como louvor, quanto como testemunho, quanto como convite para aquele que não crê, enfim. Mas há um outro tipo de livro que nós temos aqui na Bíblia e que pode nos ajudar nesse momento, que são os livros proféticos. Então eu queria convidar todos os grupos e todos os membros da Peniel a gente começar uma reflexão num desses livros proféticos, o livro de Amós. Eu vou ler uma passagem de Amós a cada dia e a gente vai percorrer esse livro para enxergar o nosso momento do olhar profético que homens importantes do passado, com grande testemunho no passado bíblico, podem emprestar para nós em significado para os dias de hoje. A gente não está tão distante, viu, daquele tempo. Quem a gente vai estudar ou meditar, refletir, não é um estudo super profundo, como eu tenho dito, é uma devocional, é o livro de Amós. E o livro de Amós, para começar já a leitura, e aí eu vou explicando para vocês, a gente pode começar ali no capítulo 1, versículo 1 e 2 de Amós. Capítulo 1, versículo 1 e 2 de Amós. Vamos fazer a leitura? Diz assim: Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Uau! Olha que apresentação. O livro abre falando sobre um profeta, o nome do profeta, que as suas palavras refletem a palavra de Deus, que a qualidade dessas palavras não é lá muito otimista, num primeiro momento, e
É identificado que esse discurso de Amós é 2 anos antes, acontece 2 anos antes de uma grande tragédia, um terremoto. A gente vê aqui que ele faz isso ao longo de 2 governos, ele não falou ao longo de um governo presidencial apenas de 5 anos. Na verdade, dá mais ou menos 10 anos o tempo de exercício das profecias de Amós, que ele provavelmente deve ter repetido bastante. Ah, apesar de que aqui no livro a gente tem um registro só, né? A gente não tem o registro das pregações, das repetições da sua pregação. Mas a gente pode começar com as credenciais de Amós. Amós, o nome Amós, significa Deus cuida, Deus carrega. Por que é interessante o nome de Amós? Ele começa a pregar através do seu próprio nome. Porque Amós, ele é um cara que mora numa cidadezinha chamada Tecoa, 18 quilômetros de Jerusalém, pequenininha de tudo, e ele é um agropecuarista. Ele é um cara que provavelmente hoje ouviria sertanejo, teria uma fivela no cinto, um chapéu. Ele seria talvez esse tipo de cara. Ele era um cara completamente fora da casinha. Ele era um homem que não era da classe dos profetas oficiais, ele também não era da corte de Israel, ele não era um governante ou parte do cortejo real, ele também não era sacerdote, ou seja, ele era completamente fora dos lugares onde as pessoas provavelmente esperariam algum tipo de anúncio profético ou teriam a expectativa de alguém discursando com autoridade. Aparentemente, Deus pega ele lá dos rincões do país, de uma cidadezinha pequena, de uma atividade meio fora do mundo das letras, fora do mundo dos registros proféticos, fora do mundo da pregação, e ele bota esse cara para falar. A gente não sabe de onde é que Amós vem, ele não tem um passado, ele não tem um histórico, ele não pregava há 50 anos num determinado ponto, numa determinada cidade, ele surge. E é muito interessante o momento em que ele surge, porque, sendo ele de Tecoa, ele era do reino de Judá, conhecido como Reino do Sul. E ele prega principalmente para o reino de Israel, que era o reino do norte. Para quem não sabe, os israelitas estavam divididos em 2 reinos, desde após o reinado de Salomão, quando o reino divide em 2, reino do norte e reino do sul. Ele está no Reino do Sul pregando para o Reino do Norte. E era um tempo onde os israelitas estavam muito empolgados, porque o país estava ficando cada vez mais próspero, cada vez mais rico, e estava reconquistando uma importância política, geográfica, econômica e militar que tinha ficado no passado. E não é muito parecido com toda a empolgação que grande parte da população tinha no nosso país nos últimos tempos? Tinha, vamos admitir aqui, pessoas que apoiam o governo, pessoas que criticam o governo. O fato é que havia uma grande empolgação, porque houveram anúncios de mudança na Previdência, anúncios de reformas, que, convenhamos, já vem há muito tempo, esses anúncios de reforma, mas anúncio de reforma política, anúncio de reforma tributária, que o sistema econômico ia ser modificado e isso ia salvar o país, economicamente falando. Por outro lado, você tem a imagem muito forte de um ministro da Justiça que trouxe a esperança de que talvez o nosso sistema prisional melhorasse, ou a Polícia Federal melhorasse, a justiça no país melhorasse, e vindo com a autoridade conquistada aí de um processo de investigação e de condenação que ficou famoso mundialmente, a Lava Jato, você tem um momento de empolgação na população. E aí vem essa crise do
Covid-19, e vem a quarentena, e vem o fechamento dos negócios. Esse talvez seja o terremoto que Amós nos descreve aqui, que o livro de Amós nos descreve. 2 anos antes do terremoto, um agropecuarista é chamado dos rincões do país. É chamado, sei lá, de uma cidadezinha de Goiás, enquanto ouvia Zezé de Camargo e Luciano. E aí ele é trazido para o centro de toda a expectativa de um país todo. E ele vem com uma mensagem que ele vai pregar nos reinados de Uzias e Jeroboão. E ele começa dizendo que a categoria, a qualidade dessa mensagem é a seguinte, no versículo 2 que a gente leu. O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Num momento de grande expectativa de crescimento e de conquista de importância local e internacional, a mensagem que eu trago é uma mensagem de autoridade de Deus, que do seu trono em Sião troveja de Jerusalém. Não é uma mensagem de acalento, não é uma mensagem de incentivo, é uma mensagem pesada. E secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Ou seja, vai ser uma mensagem pregada em meio à privação. É um anúncio de privação, é um anúncio de disciplina. Agora, quem quer ouvir uma mensagem assim, no meio de uma situação de grande prosperidade? Quem, de fato, ouviria se alguém dissesse, tempos atrás, que haveria uma pandemia que ia destruir tudo? Há muita gente que acredita que o vírus não é tudo isso, ainda hoje, no nosso tempo. Eu entendo que há pessoas que pensam que o vírus não é tanto quanto se fala, e eu entendo que há pessoas que entendem que ele é muito mais do que se fala, mas não é dúvida para ninguém, ou não deveria ser, de que ele está atrapalhando o planeta, né? Não é uma fantasia o que os Estados Unidos está sofrendo, não é uma fantasia o que a Europa está sofrendo, não é uma fantasia, é um problema muito maior, muito menor, mas é um problema significativo. Esses 2 primeiros versículos de Amós, para mim, eles são perfeitos para mostrar, meus irmãos, 2 coisas. De que muitas vezes a palavra de Deus ela não é levada em consideração em tempos de prosperidade ou em tempos de dificuldade, porque nós ficamos procurando credenciais que não podem nos dar a direção da história humana, a direção da nossa esperança, a direção da nossa fé. Eu vi uma charge num jornal de São Paulo, e essa charge mostrava Jesus Cristo na sepultura, meio que se recolhendo, e ao invés de sair no domingo da ressurreição da sua sepultura, ele estava se recolhendo e rolando a pedra. Tipo, Jesus fica em casa. Só que ali era a sepultura dele. Então achei de tremendo mau gosto a charge. Talvez fosse no incentivo de religiosos, fiquem em casa, não contaminem outras pessoas. E o jornal desconhece a identidade de Jesus. O jornal desconhece totalmente. Porque Jesus não é a credencial, Cristo não é a credencial que as pessoas estão esperando. As pessoas estão esperando uma vacina dos médicos, as pessoas estão esperando uma resposta dos governos, as pessoas estão esperando até mesmo um guru dizer o que deve ser feito e o que é importante se vivenciar hoje em dia.
Eu tenho recebido muita mensagem que supostamente é do Mário Sérgio Cortella, supostamente é de um médico, supostamente as pessoas estão anunciando às autoridades do seu tempo, ansiosas para ouvir uma resposta delas. Então, Deus, a palavra de Deus, acaba ficando na periferia da vida das pessoas, quando ela deveria voltar para o centro da vida das pessoas. Se ela estava na periferia, num momento como esse, ela volta para o centro da vontade das pessoas. E o fato de Amós ser um agropecuarista sem tradição profética mostra o quão periférico estava a importância da palavra profética nos tempos dele. E é uma pista de quão periférico está a palavra profética para os nossos dias. As pessoas querem ouvir coisas boas. As pessoas querem ouvir apenas que elas vão sair dessa. E que elas vão sair 2 vezes mais ricas, que elas vão reconquistar tudo que tiveram. Imagina essa expectativa em Israel. E imagina o impacto da mensagem de Amós para dizer: não é nada disso. Eu trago palavras sérias, pesadas e que devem levar vocês ao arrependimento, porque o Senhor ruge de Sião. Ele troveja de Jerusalém. E ele está dizendo que virá um tempo de privação, representado por essa seca dos lugares mais baixos até os lugares mais altos, como o Monte Carmelo. Nada vai escapar. O país todo vai ficar à mercê desse juízo de Deus. Eu esperei esse tempo todo, mas, meus irmãos, Covid-19 faz parte do juízo de Deus, nem que seja num sentido mais amplo. O Covid-19 faz parte do juízo de Deus, ali de Gênesis capítulo 3, dizendo que nós sofreríamos com cardos e abrolhos, com espinhos. A natureza produziria espinhos. O Covid-19 é um espinho da natureza amaldiçoada por causa da queda, por causa do mal presente do mundo, por causa do nosso pecado. E toda vez que a natureza nos faz sangrar com o espinho, ela quer nos fazer prestar atenção em Deus. Em Deus. É isso que Amós estava dizendo. Eu vim dos campos, eu vim dos rebanhos, eu vim da colheita, eu parei com a colheita, parei de cortar lã para vir aqui dizer para vocês que o Senhor ruge. Estão todos empolgados, sinto acabar com a empolgação, mas há algo mais importante que vocês deveriam estar prestando atenção, e é na palavra de Deus. E aí ele começa a anunciar o que a palavra de Deus diz. Preste atenção na palavra de Deus, nesse momento em que ela está na periferia do assunto principal da mídia, das conversas e da internet. Em nome de Jesus, faça isso, e você será sábio e saberá o que fazer. Deus abençoe, e uma boa reunião de grupo online e bom culto familiar para vocês.